Vamos falar agora com mais detalhes sobre as diferentes cerimônias do Scrum. Então, vamos lá. Então, a primeira cerimônia que eu já falei algumas vezes aqui é a cerimônia de. E cerimônia, só para deixar claro, é um nome chique de reunião, tá? Mas é a organização do backlog, ou em inglês, backlog grooming. E a ideia dessa reunião é pegar o backlog de produto, que tem todas as histórias de usuário, e atualizá-las em termos de prioridade e esforço, além de gerar novas histórias de acordo com os feedbacks coletados pelos usuários. Então, essa é uma reunião que geralmente acontece uma vez por sprint, ela é feita próximo da reunião de sprint planning, então geralmente você tem o backlog grooming um dia antes do sprint planning, e ela é liderada pelo Product Owner, pelo PO, na qual ele vai justamente falar, ó, essa história precisa estar acima dessa, essa história aqui, eu acho que eu preciso criar uma história nova para falar sobre esse item que a gente recebeu no feedback, e assim vai. Então a ideia do backlog grooming é que o PO um pouco meio que discuta quais são as histórias que deveriam existir, quais são as histórias que deveriam ser repriorizadas, mas ele também chama junto dele dessa discussão os líderes de tecnologia. Então, por que eu estou falando líderes e não membros do time, né? Porque o que a gente sempre quer é que os membros do time foquem a maior parte do seu esforço no desenvolvimento das histórias. Eles têm que entregar as histórias. Mas a gente precisa também de trabalho dos membros do time para entender qual que é o nível de esforço necessário para destrinchar as histórias dos usuários em tarefas. Então, eles precisam estar envolvidos nesse backlog grooming, porque uma parte do trabalho também é calcular o esforço de uma determinada história. Porque, por exemplo, um product owner vai decidir colocar uma história mais acima ou mais abaixo, também dependendo do esforço estimado. Se uma história for muito difícil de fazer, por mais que ela seja importante, se ela der muito trabalho, tem essa tendência de um PO priorizar uma história que seja um pouco menos relevante, mas que seja uma entrega mais pronta, por exemplo. E por conta disso, geralmente se convida para essa reunião o tech lead, o líder de tecnologia, que pode ser um cientista de dados líder, um lead data scientist, pode ser um lead data engineer, um líder de engenheiro de dados, assim vai. Mas é geralmente a pessoa que tem esse papel um pouco mais de liderança dentro da squad técnica, em que ele não só atua no desenvolvimento do ativo, como também no gerenciamento das pessoas, um pouco mais nessas discussões. Apesar de que não é incomum, não é totalmente incomum se convidar membros do time para participar dessas discussões também, né? E opcionalmente, às vezes, se você está desenvolvendo algo que é para um cliente final, você até envolve membros do cliente, né? E você envolve eles nessas discussões um pouco para entender mais claramente qual que é a pedida, qual que é o detalhamento dessa história de usuário que tem que ser desenvolvida. Né? Então, a ideia dessa reunião, que costuma durar cerca de uma hora também, é justamente reorganizar o backlog de produto pré-sprint planning, né? Para que a gente consiga gerar uma backlog de sprint de maneira mais rápida e eficiente. Né? Então, no final das contas, é uma reunião super importante para o PO liderar.